Da meia-noite às 4 horas da manhã é o auge da sua melatonina, né? Então a serotonina tá baixa, o cortisol tá baixo, que é hormônios de estresse, e você tá naquele momento ali numa conexão direta com o universo. Aí você acorda e pum, sai daquela conexão, não aproveita aquilo mais. Principalmente se você acordar cedo. Não pega ainda o telefone, porque o telefone vai te dar um hit de dopamina, vai subir a serotonina e você já vai entrar naquele modo de, talvez até de defesa. Talvez até de um high beta, né, que a gente chama. Quando eu pego um atleta jovem, eu faço questão de olhar exatamente todo o tempo que ele está colocando em mídia social. Para um atleta, foco, né, determina a nossa vida, a gente sabe disso. E o nosso foco, ele é como se fosse um músculo. Então o surf de ondas grandes para mim foi um marco muito grande, porque eu começando a surfar, né, já mais velho, e num lugar onde as ondas não são bem desafiadoras, então assim, eu tive que evoluir muito. Eu assim, do meu ponto de vista, eu me tornei outra pessoa, né, totalmente. Mudei completamente a minha personalidade, a forma de lidar com as coisas por causa do surf, né. Na minha época era tudo muito na marra, na garra, no instinto, muitos erros, alguns acertos, mas hoje o conhecimento ele é muito abrangente. Existem profissionais preparados para melhorar a sua performance. O Rafael é treinador de vários surfistas de ponta, incluindo o Jack Robinson, medalha de prata nas Olimpíadas de Paris. E tem também o seu programa Be Cool Under Pressure, ou seja, fique relaxado sob pressão. Conheça mais ficando aqui com a gente. Então hoje nós temos aqui no Bravamente uma pessoa que eu admiro muito, um amigo e coach, treinador, ser humano que me inspira, que me motiva muito. Rafael Cruyff, como é que se pronuncia? Cruyff. Cruyff. Rafael Cruyff. Mentira, não é possível. É mesmo? É. Caramba, eu nunca consegui pronunciar corretamente teu nome. É Cruyff mesmo? Cruyff. E se escreve K-R-O-E 2 Fs. Cruyff. Isso, Cruyff. Rafael Cruyff. RK Trainer, né? Be Cool Under Pressure, o cara que treina as grandes feras e estrelas aí do circuito mundial de surf, WSL. E até para a gente começar o nosso papo e situar o pessoal que está acompanhando a gente aqui no Bravamente Podcast, se apresenta um pouco, né? Fala da tua vida, de onde você veio, os teus valores, em que você se formou, o que te trouxe até aqui. Boa. Primeiramente queria agradecer, muito feliz com essa oportunidade de estar conversando com você, Bully. Você sabe que eu te admiro muito e já faz bastante tempo que a gente está conectado. Começou com surf, né? Virou uma conexão de autoconhecimento, de treino, de conexão com atletas, de conexão de vida, de amizade. Então, muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouquinho da minha história, do meu trabalho. E, bom, a minha história aqui no Hawaii começou fazendo... Eu estou há 10 anos no Hawaii, mas se eu for falar assim da minha história com treinamento, começou bem cedo. Para mim, um grande marco assim na minha história como treinamento, eu diria que foi mais ou menos aos 5 anos de idade, quando eu comecei com artes marciais. Porque nessa época, para mim, que, né, a gente falando assim de programação para a gente, né, para o público entender um pouquinho como funciona isso, quando você começa algo muito cedo, né, deve ter sido mais ou menos como começou o surf para você, né, Bully? Começou um pouco depois. Um pouco depois? Começou com 12 anos. 12 anos, tá. Então, assim, quando a gente está, só fazendo um parênteses aqui, né, a nossa fase de programação do nosso subconsciente acontece na placenta da nossa mãe, né, uns 6 meses que a gente está na placenta até os 7 anos de idade. Esse momento, o nosso cérebro está funcionando em ondas teta, que são ondas de auto-hipnose. Então a gente absorve tudo sem filtro. Então tudo que a gente aprende nessa fase vem muito natural, muito orgânico, muito intuitivo. E não tem esforço lá na frente. Então eu tive a oportunidade, muita gratidão pelo meu pai, que desde muito cedo me incentivou às artes marciais. Então 5 anos de idade, aquilo entrou como um programa. E então eu fui programado literalmente a ter disciplina, a ter comprometimento, a ter valores, a ter princípios. E isso veio desde muito cedo. E aí, obviamente, eu fui levando isso ao longo da minha vida com várias outras escolhas que me direcionaram nesse foco de autoconhecimento que começou nas artes marciais.
E qual era a arte marcial que você começou a praticar? Na época eu comecei a praticar karatê, depois eu fui pro taekwondo, depois eu fui pro kung fu, depois eu fui pro Muay Thai, dei aula de Muay Thai, lutei Muay Thai profissionalmente, trabalhei com artes marciais e até que chegou um momento da minha vida que eu fiz outras escolhas, eu comecei a escolher trabalhar no meu autoconhecimento, mas de outras formas. Veio o yoga, veio a meditação, veio a respiração, veio o treinamento mental. Eu comecei a me identificar muito com o treinamento mental, principalmente porque a gente sabe que, né, para um lutador é muito importante, assim como para todos nós, né, mas para um lutador assim de alta performance é muito importante, né? Você pode estar bem fisicamente, você pode estar no melhor shape da sua vida, né, na forma física, mas se a sua mente não estiver no lugar certo, você não vai conseguir performar da melhor forma. Então eu comecei a entrar nesse caminho e querer aprender mais, quem eram os melhores mestres nessas áreas. E aí com isso eu fui estudando muito nessa área, né, pegando várias certificações e graduações nessa área, neurociência, epigenética, né, todas essas ciências mais atuais que atuam, física quântica, para entender mais como a energia funciona, como as emoções funcionam, como a gente pode trabalhar melhor com todos os pilares da nossa mente para a gente conseguir ter a performance desejada e aplicar aquilo em todos os aspectos da nossa vida, né? Você chegou a ser o mestre de Taekwondo? Muay Thai. Não, mestre de Muay Thai, né? Sim. Uhum. E mestre de Yoga também? Yoga também, tem 2 formações diferentes na área do Yoga, treinamento funcional, treinamento de força e condicionamento, toda a parte de funcional eu me dediquei muito porque eu comecei a surfar já mais velho. Uhum. Então assim, e quando eu comecei a surfar, foi um momento que para mim era muito desafiador, porque foi o contrário de toda essa programação que eu recebi nas artes marciais, que para mim era fácil. Eu já tinha, né, eu já adquiri aquele programa natural. No surf foi o contrário, eu tive que me reprogramar. E a gente sabe hoje em dia, né, que a maioria da nossa programação, assim, eu diria que 70% da nossa programação não vai nos levar no nosso potencial pleno. Então a gente precisa se reprogramar ao longo da vida. E isso foi uma coisa que eu aprendi muito, como fazer isso, como se reprogramar para aquilo que eu quero fazer nesse momento da minha vida. Então eu comecei a literalmente reprogramar a minha mente, mas usar alguns aspectos que já eram muito importantes e estavam funcionando, como a disciplina, o comprometimento, meus valores pessoais, mas direcionar todo o meu aprendizado para o surf. E aí com isso eu comecei a me especializar na área de treinamento funcional. Aí eu sempre busquei colocar o meu tempo, acho que o tempo é algo muito precioso, então eu sempre coloquei meu tempo assim, literalmente com os melhores de cada área. Treinei Muay Thai com John Per, que é 10 vezes campeão mundial, fui para Tailândia, treinei apneia com a Carol Meyer, que é a melhor instrutora de apneia do mundo, e assim sucessivamente. Yoga, treinamento mental, estudei treinamento, me certifiquei em treinamento mental aqui na América com o Brian Ken, que é o melhor treinador mental do mundo de alta performance, treina os melhores do mundo, desde da parte olímpica até a parte de empresários, que é algo que também assim eu direcionei bastante meu trabalho hoje, né? Não é mais só para atletas, mas também nessa área. E então assim, e continua evoluindo, né? A evolução o autoconhecimento é algo infinito, né? Eu costumo dizer que não tem como quem gosta de estudar e aprender, e é uma paixão, então eu estou sempre estudando, sempre aprendendo, sempre trabalhando algo novo para poder melhorar o meu autoconhecimento e conseguir a minha missão, que é ajudar mais pessoas. Assim, hoje o meu trabalho, a fundamentação de tudo é a respiração. Tá. E aí eu uso muitas ferramentas do treinamento físico e mental. Então, assim, é basicamente isso. É físico e mental, usando muitas ferramentas da respiração. Então, né, hoje em dia não daria para eu dizer que é só uma coisa, né? É um compilado de tudo que eu fiz, que se criou algo novo, né? Que se criou o programa que é hoje, né? Que é o Mindfulness of Breathing, que é o programa de treinamento Arcade Training Hawaii, que é muito focado na parte física, que é o treinamento mental, que é o Hyperfocus, o upgrade da mente, são coisas diferentes, e ainda tem toda essa área do Become Under Pressure, que é a imersão em tudo isso, que é um projeto novo que a gente está trazendo à tona aí. Como é que é o treinamento do surfista profissional elite do mundo hoje? Da WSL, do CT? Então, o treinamento, assim, a parte física é muito direcionada, né, para o esporte. Então, é um treinamento muito específico para o esporte.
Ele está sempre evoluindo bastante e principalmente essa temporada, o off-season é um momento que, para mim, é um momento de autoestudo, de estudo muito grande, de imersão muito grande para, o que a gente vai alinhar ainda mais, melhorar ainda mais para a próxima temporada. E nessa temporada a gente trabalhou muito, né, toda a equipe, né, agradecer toda a minha equipe, que, né, é imprescindível nesse trabalho. A gente trabalhou muito na evolução, muito da parte de explosão muscular e da parte de velocidade de explosão, como a gente vai chegar com esses atletas de elite. Quando você olha alguém, por exemplo, como Erin Brooks, o nível de surf que ela está na idade dela, então, assim, são alguns elementos que tem que ir refinando o tempo todo para ela realmente chegar onde ela quer chegar, né? E, assim, no auge da performance dela, numa idade tão nova, na elite do surf, né? Então, assim, o treinamento, ele tem essa parte física, que é um treinamento funcional bem específico. A gente trabalha muito com a respiração. A gente entende que para você conseguir controlar a sua mente, você precisa antes controlar a sua respiração. Você controlando a sua respiração, você controla a sua mente. Se você controla a sua mente, você controla a sua performance. Então, a respiração é o alicerce de tudo. E aí, obviamente, né, tem aqueles atletas que querem se desenvolver ainda mais e aí eles se aprofundam na parte mental. Esses atletas que têm objetivos maiores e que realmente querem se aperfeiçoar em todos os pilares da mente para realmente entender como a mente funciona e usar essa mente treinada para a competição, né? Aquilo que a gente falou lá no início. A gente tem um programa que a gente recebeu e não escolheu, todos nós. Mas a gente sabe que esse programa não vai nos levar ao auge da nossa performance. Então a gente reprograma a nossa mente, né? Quebra aquela mente analítica e cria uma nova programação de acordo com o que a gente deseja. Eu faço isso muito com os atletas, de reprogramar eles para o modo de competição, que é completamente diferente de um free surf, né? Tá, e como é que é o teu trabalho diferenciado de cada atleta? Porque cada atleta, como você falou, vem com uma programação. Total. Né? Quantos anos de experiência você já tem? Por exemplo, eu vou dar um exemplo que acho que todo mundo conhece aqui, que é a medalha de prata nas Olimpíadas, Jack Robson. Quantos anos você trabalha com o Jack Robson? Cara, o Jack, a gente já está indo pro sexto ano. Sétimo ano, sexto pro sétimo. Sétimo ano, tá. Então é um bom exemplo pra gente. Sim. Tá. A Erin já é mais... Se bem que a Erin você começou a trabalhar com ela... Eu comecei também ela novinha. Né? Novinha. Ela começou a surfar tarde também, né? Assim, pro nível que ela tá, né? Mas ela veio da ginástica olímpica, então consciência corporal muito, muito desenvolvida, então foi mais fácil aplicar a parte física nela, né? Mas a gente já tá fazendo a parte mental dela também, mesmo apesar da idade nova dela, né? Mas a gente tem um método que a gente consegue trabalhar com crianças. Eu já tenho crianças até mais novas do que a Erin, com 12 anos trabalhando já a parte mental. Claro, pílulas, né? Ainda está na formação de personalidade, ainda vai mudar bastante. Mas o Jack, quando ele chegou para me procurar pelo meu trabalho, ele chegou pelo físico. E principalmente o Jack, ele gosta muito do autoconhecimento. Então ele queria aprender mais sobre respiração e principalmente meditação na época. E ele precisava de um resultado muito importante. Quando ele me procurou, ele precisava vencer Sunset para entrar no Tour. Era a única forma dele entrar. Se ele ficasse em segundo, ele já não entrava. Ele precisava vencer Sunset. E aí porque ele estava para ele poder classificar para o Tour, pela pontuação que ele estava. Então foi um grande desafio já naquele momento. Eu conhecendo um atleta novo, ele chegando antes de uma competição muito importante, que ele precisava ter o melhor resultado. Então ali acho que foi muito legal porque ele ganhou e ele teve o melhor resultado da história até hoje de Sunset em termos de somatório. Então ali criou uma conexão que, né, se mantém até hoje. Até hoje eu faço a parte mental dele. Esse trabalho, eu evolui muito com ele. Eu acredito que ele também, né? Então é recíproco esse trabalho. Ele está sempre querendo evoluir mais, então eu também me especializo cada vez mais para poder atender melhor ele. Então eu sou muito grato também por tudo que ele elevou o nível do meu trabalho. E até hoje a gente tem uma conexão muito legal. O Jack é um cara sensacional, você conhece ele, né? Conheço. Então é uma pessoa sensacional e ele gosta muito disso. Então hoje em dia, assim, o Jack é um grande exemplo. Ele é um cara que tem uma rotina, sabe? A gente conseguiu alinhar uma rotina muito de acordo com quem ele é, com a essência dele,
que, né, esse é o nosso grande objetivo aqui, né, do meu ponto de vista, a gente ser nós mesmos, mas a gente reprogramar aqueles detalhes que precisam ser reprogramados para a gente ser nós mesmos no full potential, né, num potencial pleno. Então ele entendeu tudo isso e começou a atuar nesses detalhes de reprogramação, de coisas que às vezes vêm da nossa criação dos nossos pais, da relação, né, da nossa primeira infância, e a gente foi alinhando esses detalhes para reprogramar ele, usando todo o talento dele e todo o potencial nele para alta performance. Então hoje ele é um cara que ele acorda, ele respira, ele medita, antes dele tocar no telefone dele, antes dele tomar café da manhã, ele faz isso todos os dias há muitos anos. Aí ele vai, aí ele surfa, ele tem toda a rotina dele, ele tem uma rotina de mobilidade, aí ele tem todo um treinamento mental para avaliar o dia dele, para avaliar a direção que ele está indo, para ele fazer alguma adaptação, a gente faz isso juntos. Então a gente cria as estratégias, aí depois ele, antes de dormir de novo, ele tem toda uma rotina antes de dormir. Então o dia dele está todo linkado com blocos de propósito, que eu costumo chamar. Não tem gap in between. Ele está muito alinhado o dia dele, assim, com o propósito do início do dia até o final. Ele vai, é o que eu brinco com ele vai acumulando pequenas vitórias ao longo do dia dele em cada bloco de propósito que ele tem. E ele entendeu muito isso, e ele aplica isso. Ele é um cara que vive em primeira pessoa a técnica e as ferramentas. E aí, obviamente, como a gente faz, no caso do Jack, por exemplo, a gente cria as estratégias para cada campeonato. Estratégias mentais para aquele evento. Durante o evento a gente está muito conectado e entendendo como a gente precisa adaptar alguma estratégia. E isso a gente faz juntos, através de um mental scan, de uma conversação e de todo um trabalho que já vem acontecendo. A gente já tem muito data desse trabalho, né? E aí a gente avalia tudo como é que foi o pós-evento e se prepara para o próximo. Mas, por exemplo, no off-season a gente faz um trabalho muito grande. Antes dos campeonatos, a gente já alinha o ano inteiro. Ele gosta disso, ele é prazeroso para ele, porque isso deixa com que... Uma das coisas que mais gasta energia num atleta é a tomada de decisões. Então aquele atleta que, né, tá sempre literalmente apagando incêndio, e aí, cadê meu leste, cadê minha... Esse atleta tá gastando energia para tomar decisões. Então quanto mais a gente organizar tudo que está ao redor dele, mais fácil fica para ele se adaptar, se precisa tomar uma decisão ao longo do caminho, ou para seguir o plano e fazer o processo que está dando certo. Isso faz parte da vida de qualquer um, né? A gente não trabalha com um presente onde a gente controla tudo, né? A única coisa que a gente controla está dentro da gente. Acontecem sempre imprevistos, desafios, surpresas de última hora, né? Isso é a vida da gente. Então, você conseguir organizar bem esse mundo interno, né? O que está ao teu controle, ao teu alcance, fica muito mais fácil você lidar com esses desafios, com esses imprevistos, né? Com essa vulnerabilidade que é comum de todo ser humano. Me veio uma coisa na cabeça, você estava falando, aí eu fiquei pensando, quantos atletas você teve presente nas Olimpíadas da França agora, quer dizer, nas Olimpíadas de Paris, né? Então, eu estava com o Jack e a Varrine, né? Que tava, agora no Tour, eu tenho o Jack, o Ian Gentil, a Varrine, a Erin e o Rio Wida, esses 5 atletas. São 5 atletas, ou seja, é um campo... E o Rio também representando a Indonésia, né? Que agora teve um resultado maravilhoso, estou muito feliz por ele. Ficou em segundo na piscina. Ficou em segundo na piscina. Ele vem numa evolução, ele é extremamente dedicado. Quem conhece o Rio, a dedicação dele, assim, ele realmente tem uma dedicação samurai, né? Ele tem um programa samurai que isso é legal, isso a gente mantém e trabalha alguns detalhes, né? A parte competitiva, né? Mas esse programa samurai dele é muito legal e ele está conseguindo aplicar isso cada vez mais e é lindo de ver. Além desses caras tops, né, que você comentou aí, dessa turma aí fera que está na liderança e está... Né? O Rio, por exemplo, é o número 1 da Indonésia, né? E está sempre com bons resultados. O Jack Robson dispensa comentários, né? Ele top ali, está sempre entre os top 5, fazendo a grande final. Quando mata grande, ele é destaque, né? Medalha de prata nas Olimpíadas. Você tem acesso a outros atletas também, né? Eu já treinei com você bastante, né? Eu vejo que a gente vai lá na tua academia, tem sempre personalidades, atletas conhecidos, novatos, nova geração. Ou seja, passa uma gama de atletas muito grande.
na tua mão, né? E qual o diferencial que você sente? Assim, coisas simples, né? Do cara que realmente quer, né? Da pessoa que está afim realmente de evoluir e daquela pessoa que você vê que tô ali para treinar, mas talvez não tenha nem entendido o objetivo dela próprio de estar ali, entendeu? Sim, sim. Isso dá para identificar já logo no início, né? Faz parte desse trabalho mental você aprender a ler os perfis, né? Entender como você vai chegar, quais são as estratégias que você vai usar para cada perfil. As pessoas são diferentes, personalidades diferentes e o acesso é diferente, né? E algumas coisas a gente identifica muito já no primeiro contato, pela linguagem corporal, pela forma como a pessoa reage aos desafios, né? Ou de forma positiva, ou às vezes ao contrário, congelando ou correndo do desafio. Então, mas tudo isso é treinável, né? Isso que é o mais legal. Mas assim, do meu ponto de vista, o mais importante é ter essa vontade, é querer evoluir, é entender a importância disso, é entender que, independente do que você é hoje, esse programa que você recebeu, ele é reprogramável, você pode reprogramar ele a qualquer momento que você desejar trabalhar com isso, estiver receptivo a esse trabalho. E acho que isso, para mim, é o ponto principal, a pessoa está receptiva ao aprendizado. Porque, assim, se ela chegou até você, né, e ela quer aprender, esse é o primeiro passo é sempre o mais difícil, né? Porque ele gera inércia pro segundo, ninguém dá um passo só, né? Então a gente dá um passo, às vezes eu brinco, vai lá, faz uma flexão, a pessoa, uma flexão, aí ela vai lá, fiz 13, eu falei, sabia que eu fiz 10? Ninguém faz uma flexão. Mas a primeira flexão, você ir no solo e colocar, é o mais difícil, né? Depois você vai ali, vai fazer uma série. Então o primeiro passo é sempre o mais desafiador, e eu costumo dizer, não deixe que o primeiro passo, né, bloqueie todo esse processo de evolução que você tem. Dá o primeiro passo, depois gera uma inércia, né? A gente gera uma engrenagem, essa engrenagem começa a andar na direção desejada e aí tudo começa a acontecer. Rafa, será que é o fato de você acreditar que você pode que faz a diferença desses caras chegarem, né, desses super atletas conseguirem resultados incríveis, independente do nível de talento, é aquela crença, você fala assim, eu posso me reprogramar, eu posso através da minha disciplina conseguir os resultados que eu quero, e aí com aquela crença, lógico, poxa, no dia a dia ele vai entregando toda a demanda e consegue o resultado, é isso? Tem esse lance, você já percebeu? Sim, eu diria assim, eu diria que a atitude, a intenção, né, aquela intenção, né, a palavra intenção para mim é muito forte, aquele entusiasmo de aprender, de querer evoluir, esses elementos para mim me chamam muito a atenção. Tanto é que às vezes eu pego, sei lá, por exemplo, uma menininha nova, que eu vou começar a treinar, ela é muito nova ainda para algum trabalho, mas eu vejo ali uma atitude, uma intenção diferenciada e o pai quer que eu comece a trabalhar com ela, eu vejo, pô, ela é nova ainda, mas eu vejo que ela quer muito, ela tem aquela intenção e aquele entusiasmo de querer aprender e tá receptivo ao aprendizado, vou começar mais cedo do que eu começaria. Eu já comecei a fazer trabalho com algumas crianças com 8 anos de idade e no físico com 5, mas com 8 anos já no mental. Mas assim, claro, né, baby steps, né, passinhos de bebê, mas exatamente por essa vontade, essa curiosidade de aprender, essa atitude, essa intenção pelo aprendizado, essa disposição de querer fazer algo novo, de querer dar o seu melhor. Então, sim, sem dúvida, esse é um aspecto que é imprescindível nesse início, né? Eu diria que é a gasolina que mantém a engrenagem girando na direção desejada, né? Porque a gente vai ajustar ao longo do percurso, né? Muita coisa, né? Ainda mais num atleta profissional. Tem muita coisa que a gente vai trabalhar juntos, né, como uma equipe, para o autoconhecimento da equipe, da união da equipe, e vai ter que ser ajustado. Mas aquele início é muito essa vontade, esse entusiasmo, essa atitude, essa intenção de querer aprender, de querer evoluir. E para o pessoal que não tem uma vida profissional de atleta, mas quer pelo menos melhorar a tua performance no dia a dia, quer ter um corpo mais ágil, mais saudável, uma mente mais clara, mais dinâmica, quer ter um estilo de vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Tem umas receitas, assim, uma coisa básica que você passa para... As pessoas chegam assim,
Rafa, eu quero um treino básico só para eu melhorar minha qualidade de vida. Você tem esse treino básico? Claro. Você tem uma coisa que você... tipo uma receita, né? Todo mundo quer saber essa receita mágica, né? Essa questão de trilhões de dólares. Me passa aí essa receita mágica. Eu tento cada vez mais não assustar a pessoa. Porque, de certa forma, eu vejo que o trabalho, quando você trabalha já há tanto tempo com atletas de alta performance, meio que assusta um pouco quem não está nesse âmbito. E não é essa a ideia. Essa temporada aconteceu algo de um grande amigo, até ele falou assim, pô, Rafa, há muito tempo eu quero treinar com você, mas eu vejo você só treinando atleta e eu não fui, e eu não começo, e agora que eu vi que, pô, dá para direcionar, que você está fazendo algo bem específico, eu estou evoluindo e estou feliz, eu não acredito. Então eu comecei a refletir sobre tudo isso, às vezes, como você falou, pô, sabe, todo o meu background de artes marciais, né, de onda grande, de treinar esses atletas, às vezes eu acho que muita gente fica assim, nossa, não é pra mim, e não é pra você, é pra todo mundo. Cada um vai aplicar numa área diferente, mas é pra todo mundo, o autoconhecimento tá aí pra todos nós, né, e é imprescindível. Mas voltando à sua pergunta, assim, 2 elementos que pra mim precisam ser ajustados, que é algo que eu ajusto já assim, na primeira conversa, seja com atleta, seja com empresário, seja com qualquer pessoa de qualquer área, é entender como é que ela acorda e o que ela faz logo que ela acorda e o que ela faz antes dela dormir. Porque esses 2 elementos são 2 portais, né? Ao acordar, a gente está literalmente alinhando a nossa frequência energética, né, para o nosso dia, para realmente conseguir que o nosso dia tenha propósito, que o nosso dia a gente consiga realmente viver tudo isso de forma plena, na nossa plenitude, né, se conectar com a nossa natureza e com esse universo ao nosso redor da melhor forma possível. E antes de dormir é um outro portal. Por quê? Porque é um outro portal da gente refletir como isso aconteceu e se reprogramar para o próximo dia, né? Então é um momento que a gente tem ali um assessment, né? Uma análise e pode realmente trabalhar esse autoconhecimento para criar um planejamento melhor para o próximo dia. Então assim, ao acordar é muito importante a gente ter um momento para nós mesmos, né? A gente, assim, agora só uma parte técnica. Quando a gente vai dormir, né, eu falei até ali no momento de reprogramação que a gente vai mudando as nossas ondas mentais, né? Agora a gente está aqui conversando e a gente está em ondas beta. Ondas beta é, né, esse raciocínio, a gente está trabalhando, né, usando a nossa memória, usando várias áreas diferentes do nosso cérebro, mas a gente está em ondas mentais ativas, né? Esse beta, ele pode, se a gente ficar estressado aqui, ele passar do ponto e entrar no modo de sobrevivência, ou ele pode estar ali num low beta ou medium beta. O médio seria onde a gente está agora aqui. A gente está atento nessa conversa, em tudo que está acontecendo e está interagindo. Ok, perfeito. Isso é o nosso dia. A serotonina está alta, a gente está no início do nosso dia ainda tem muita coisa para acontecer, nossa melatonina está baixa, o nosso hormônio de estresse está baixo, não tem nenhum estresse aqui, o mar está ali no fundo, tem altas ondas, está tudo maravilhoso. Ok, mas ao longo do nosso dia, quando a gente acorda, vamos ir do final para o início. Então a gente vai descansar, aí o sol se põe. Aí o sol se põe, a natureza está nos dizendo que é horário de descansar, né? A nossa serotonina baixa, a nossa melatonina aumenta, o nosso cortisol baixa, né? E aí a gente começa a se preparar para descansar. Aí a gente entra naquilo que a gente chama de ondas alfa, né? A gente começa a relaxar o nosso corpo físico. E aí daqui a pouco do alfa a gente vai por um teta, que é essa onda transitória num estado alfa para um estado delta, né? E essas ondas tetas são essas ondas de auto-hipnose, são de autoprogramação. É onde a gente penetra a nossa mente analítica, que é a barreira entre o consciente e o inconsciente. É onde a gente se permite se reprogramar. Então é muito importante esse momento. Eu sempre falo para todas as pessoas que eu treino, o momento antes de dormir, ele tem que ter um propósito. Você não pode simplesmente fazer qualquer coisa naquele momento ali. Não naquele momento. Faz qualquer coisa num outro, mas não naquele momento. O seu cérebro está altamente programável ali. E aí você vai, sei lá, assistir um filme ou uma coisa pesada, uma coisa que não tem uma energia boa, que vai te direcionar completamente o oposto do teu propósito. Não naquele momento ali. Talvez em outro momento do seu dia.
Então naquele momento ali que você está entrando nessas ondas de auto-hipnose antes de entrar em sono profundo, que é delta, né, que é o sono profundo, o sono regenerativo, recuperador, você precisa se preparar para isso. Então você vai ali, relaxa, observa a sua respiração, tem uma autoconversa com você mesmo, entendendo como foi o seu dia, prepara o seu próximo dia, mentaliza o próximo dia, vive aquilo, cria imagens nítidas e mentais do seu próximo dia, sente aquilo acontecendo, pô, aí sim. Aí quando você for dormir, fechar os olhos e você passar de alfa para teta, o teta geralmente ele é uma transição, né? Precisa de treinamento para você ficar em teta, geralmente você já vai para delta e entra em sono profundo. E o delta é o estágio principal de reprogramação do subconsciente, né? Tanto é que vários grandes, né, filósofos, grandes historiadores, grandes cientistas usavam isso, né? Eles, quando estavam em algum momento que eles não conseguiam saber o resultado daquela equação, daquela teoria, eles tiravam a famosa siesta, né? Tiravam um napzinho que a gente chama aqui no Hawaii, né? Entravam em ondas delta e aí conseguiam absorver aquilo. Então eles dormiam com aquela pergunta. Para que quando eles entrar, porque ali é um portal, né? A gente acessa um portal infinito do universo com todas as respostas, né? Então, se a gente não tem a resposta, vai dormir com aquela pergunta, porque naquele momento que você entra naquela frequência, você está numa comunicação direta com o universo. Então é muito importante que aquilo tenha um propósito. E aí acordou. Aí você acordou, pô, tem que se preparar para o seu dia. Você não pode pegar e acordar e pegar o seu telefone e começar a se defender do que está acontecendo. Porque é uma defesa. Quando você pega o seu telefone, tem um monte de coisa chegando e você tem que, né? E aí, vou fazer agora o quê? Vou isso, vou aquilo. Pô, isso faz com que o quê? Naquele momento que você acordou, da meia-noite às 4 horas da manhã é o auge da sua melatonina, né? Então a serotonina tá baixa, o cortisol tá baixo, que é hormônios de estresse, e você tá naquele momento ali numa conexão direta com o universo. Aí você acorda e pum, sai daquela conexão, não aproveita aquilo mais. Principalmente se você acordar cedo. Não pega ainda o telefone, porque o telefone vai te dar um hit de dopamina, vai subir a serotonina e você já vai entrar naquele modo de, talvez até de defesa, talvez até de um high beta, né, que a gente chama. Então deixa aquele momento ali mais um pouco, usa aquele momento do início do seu dia para meditar, para respirar, para, sabe, se conectar com a natureza, pé no chão. Eu não sei, eu acredito que você deve ter um hábito bem parecido, mas eu acordo, independente de se é noite ainda, eu vou ali pé no chão, eu, sabe, tipo, pô, descarregar, botar o meu pé no chão, pisar na grama, pisar na areia, sabe, ter aquele momento ali com a natureza, de perceber os meus sentidos, de me reconectar comigo mesmo. E novamente, tenho aquele momento de respiração, meditação, e aí sim, aí eu tô pronto para começar o meu dia. E aí, se é uma pessoa, por exemplo, um empresário, eu costumo traçar algumas estratégias assim, pô, antes de você só pode tocar no seu telefone depois que você respirar, depois que você meditar, ou se é um atleta, tipo, você só vai tocar no seu telefone depois de surfar. Depois de fazer um exercício, sweat before scream, surf before scream, sabe? Tipo, você não pode tocar no seu screen, senão você se torna um profissional naquilo que você está direcionando. Aqueles dois portais estão abertos, se você está direcionando a sua atenção para isso, e hoje, né, Bully, isso está tão forte que, bom, para você ter noção, quando eu pego um atleta jovem, eu faço questão de olhar exatamente todo o tempo que ele está colocando em mídia social. Vamos lá, vamos abrir e vamos ver quanto tempo você está usando em cada aplicativo, em cada coisa. Olha isso. Às vezes eu pego um atleta ou uma criança e eu vejo que tem, tipo assim, 8 horas do dia tá nisso. Tá mais tempo do que ele está dormindo, tá mais tempo do que ele está treinando, do que ele está surfando, do que ele está lendo, do que ele está estudando, do que qualquer outra coisa. É o que tem mais tempo. Você fala, pô, que equação é essa? Se aquilo, aonde a sua atenção está, a sua energia está, o que você está colocando a sua atenção é isso, a sua dopamina está indo lá em cima, e aí o que acontece? Né, a tela, ela faz com que a gente tenha esse hit de dopamina, que é imprescindível para nossa motivação. Aí o atleta não tem motivação de ir lá, o mar nem está tão bom hoje. Não tá bom? Porque lá em Nazaré estava melhor.
Então, não, para aí, volta para cá, sai daqui um pouco, tá maravilhoso, vamos extrair o melhor de cada situação. Então, assim, né, fui longe nessa explicação, mas acho que tem bastante coisa aí que a gente pode observar que está acontecendo em massa, né, essa coisa da mídia social. A pessoa está, antes de dormir, está conectada no telefone, acorda, está de novo no telefone. Que uma notificação que você recebe no seu celular, você demora 20 minutos para voltar a entrar num estado de foco. Né? E como o foco... 20 minutos? 20 minutos, uma notificação. Nossa Senhora. Então imagina, né? Para um atleta, foco, né, determina a nossa vida, a gente sabe disso. E o nosso foco, ele é como se fosse um músculo. Ele precisa ser trabalhado constantemente, diariamente, para a gente desenvolver mais foco. É uma habilidade treinável, né? São pilares da mente que a gente pode treinar através de exercícios, através de técnicas, ferramentas, estratégias. Então é importante a gente identificar as distrações, deixar nossas distrações com fome e alimentar o nosso foco. E, né, o telefone a gente sabe que faz o oposto disso, né? Ele usa a nossa dopamina, ele acaba com a nossa motivação e ele acaba com o nosso foco. Ninguém fica mais do que segundos vendo uma tela, né? Quantas pessoas dessa nova geração param para ler um livro? Como é importante a leitura? Na hora que você lê, você cria imagens mentais. Às vezes eu quero fazer um trabalho com um atleta novo e eu começo a falar sobre processo de visualização, ele tem dificuldade, porque não lê, porque ele enxerga tudo na tela. Tá tudo ali em cores, em estímulos diferentes, que é difícil para ele fechar os olhos e enxergar e projetar algo para o futuro. Então né? Não, super interessante. A gente está perguntando, né, a pergunta foi uma pessoa comum que não é um profissional de ponta, um atleta, que tipo de treinamento básico, né? O treinamento básico, primeiro, é reprogramar a mente, através dessa disciplina, dessa rotina de, durante a noite, você acalmar a tua mente e focar no que você quer para o próximo dia, e durante o dia, quando você acordar, você também programar a tua mente para aquele dia e os resultados que você está procurando. Então é o desafio mesmo. Você está em casa, às vezes está desestimulado, a primeira coisa que você tem que fazer é se reprogramar. Eu tenho uma rotina muito boa, matinal, eu vou até reforçar a minha noturna. Ontem eu tive um bom momento noturno, estou me sentindo melhor hoje de manhã, até a gente estava conversando quando você chegou, porque na hora de dormir realmente você não pode só dormir, né? Você tem que ir dormir, refletir sobre o teu dia, né? Como é que você está se sentindo, como é que você quer se sentir amanhã, quais são os teus planos, teus objetivos de vida, para você dormir com aquela programação, né? E aí você vai dormir com aquilo, a resposta aparece. É super interessante, né? Vindo de um preparador físico, BQ Under Pressure, treinador de feras, o que é mais importante? Reprogramar sua mente. Rafa, todos nós seres humanos, a gente está à procura de realizarmos um sonho, de sermos felizes. Você não chegou aqui onde você está hoje se você não tivesse um sonho, não estivesse procurando ser feliz, né? Como é que é essa história de realizar teu sonho, né? Como é que isso aconteceu para você? Porque hoje eu te vejo realizado num lugar que você sempre sonhou na tua vida, né? Você passou por aquele processo de formação, né, como atleta, como jovem atleta, para um atleta formado, um mestre em várias disciplinas, para hoje ser um coach, ser um mentor, ser um treinador de elite. Como é que foi essa transformação? Sabe que é muito interessante, porque na hora que você está falando vem tanta coisa na mente, mas a vinda para o Hawaii, do meu ponto de vista, foi uma das escolhas mais acertadas da minha vida, se não a mais. Foi um momento onde realmente eu tive que pisar no desconhecido, totalmente, né? É muito mais fácil a gente estar onde a gente cresceu, né? Ao redor dos nossos amigos, nossos familiares, e você ter que pisar no desconhecido literalmente com total incerteza do que vai acontecer, sem ter as respostas, isso nos coloca num portal, né? Aquele portal onde tudo pode acontecer, onde todas as possibilidades existem. E eu acreditei nisso, acreditei nesse chamado, e o chamado veio pelas ondas grandes. Eu fui literalmente assim chamado para vir para o Hawaii porque eu queria muito pegar onda grande. Era algo pessoal, era um desenvolvimento pessoal que eu tinha comigo mesmo, de colocar tudo que eu sempre
acreditei, treinei na prática e ver aquele resultado em mim mesmo e poder com isso ajudar outras pessoas. E né, aos poucos, né, várias vertentes foram acontecendo nisso, mas começou assim. Então eu cheguei no Hawaii com aquela gana, com aquele entusiasmo de pegar onda grande, de querer aprender, de querer evoluir. Você como um grande exemplo, né, sempre inspirando muito todo mundo que pega onda grande, você sempre foi uma grande inspiração para mim. Então eu vim para cá assim, olhando muito pessoas como você, como o Yuri, como os Mad Dogs, como todas essas pessoas que, né, abriram os caminhos de onda grande, eu olhava assim e falava, nossa, isso é sensacional. Como essas pessoas conseguem fazer isso, né? Tem que ter uma preparação, tem que ter uma dedicação muito grande. E como eu tinha esse background da disciplina, né, de conseguir ter a disciplina para treinar, para fazer, eu me dediquei assim, todas as ferramentas que eu conhecia para começar a evoluir no surf de ondas grandes. Então o surf de ondas grandes para mim foi um marco muito grande, porque eu começando a surfar, né, já mais velho e num lugar onde as ondas não são bem desafiadoras, então assim, eu tive que evoluir muito. Eu assim, do meu ponto de vista, eu me tornei outra pessoa, né, totalmente. Mudei completamente a minha personalidade, a forma de lidar com as coisas por causa do surf, né? De aprender com a natureza, de aprender comigo mesmo. E aí isso tudo foi me colocando, foi me trazendo um autoconhecimento tão grande que naturalmente as coisas foram acontecendo ao meu redor. Assim, eu costumo dizer que o Hawaii literalmente ele me acolheu, sabe? Eu nunca senti isso em um lugar do mundo. E eu já andei bastante. Assim, né, eu já morei na Indonésia, já morei na Austrália, já morei na Nova Zelândia, Tailândia, Brasil, e aqui foi diferente. Aqui foi assim, algo que eu cheguei e me conectei muito com essa natureza, com essa energia, desse lugar, e as coisas foram acontecendo naturalmente, mas numa busca muito interna num primeiro momento. E hoje, essa busca, né, como você falou, assim, eu sou muito realizado, profissionalmente e também dentro do surf, né, eu tive assim, o privilégio de surfar e até hoje tenho com pessoas como você, como meus amigos e é uma evolução constante e sem dúvida foi um marco assim na minha vida. Eu cheguei aqui com o objetivo de me treinar para pegar essas ondas. E aí quando eu vi as pessoas estavam me procurando para saber o que eu fazia para eu ter o resultado que eu estava tendo, eu falei, nossa, que interessante isso. E aí quando eu vi eu estava treinando meus ídolos. Eu acho que quando você conquista algo e você consegue praticar algo, você tem uma chancela muito maior do teu trabalho, né? Então, não só falar, mas fazer o que você quer que as pessoas façam, né, muito mais importante, né? Então é o exemplo, né? A gente educa muito mais através do exemplo do que das palavras. Quem conhece você sabe da tua disciplina, né, do teu comprometimento, do quanto você está realmente dedicado ao desenvolvimento do ser humano. Enquanto você estava falando aí, eu achei algumas coisas importantes que eu acho que é uma deixa aí para a galera que está assistindo a gente, para o nosso público, quem está compartilhando com a gente esse momento aqui de conversa descontraída, num lugar que a gente tanto ama, né? O Havaí também é a essência da minha vida, que me trouxe até hoje como profissional, foi a minha paixão por esse lugar. E ele nos conectou, foi aqui que a gente conheceu também, né? Mas se a gente tivesse o medo de se sentir vulneráveis, a gente não estaria aqui hoje, né? E para mim o melhor da vida está além do medo, né? Então, acho que fica essa dica aí, pessoal que está assistindo a gente, né? Assim, o medo é super importante, né? Ele é um fator decisivo, a gente precisa dele para a gente se manter vivos, né? Para a gente se preparar, para a gente superar aquele obstáculo, aquele desafio. Mas se colocar em um ambiente de vulnerabilidade, que é isso uma coisa que a gente encontra muito nas ondas grandes, nas ondas gigantes, né? A gente se coloca em um ambiente de vulnerabilidade muito grande, né? Onde a gente não controla nada do que está acontecendo ali, a não ser a nossa pessoa, a nossa reação, a maneira como a gente reage àqueles estímulos. E realmente é muito mais confortável ficar em casa, né? É muito mais confortável você ficar nas redes sociais, é muito mais confortável você não se expor. Mas a gente está falando aqui em ir atrás dos sonhos,
né, de ser felizes, né, de conquistar aquilo que a gente sempre quis na vida da gente. Parabéns! Eu vejo você hoje uma pessoa muito, muito feliz, muito realizada, casado com a Pri, tem teu negócio com a Pri, tem o Bicu Under Pressure, tem essa marca linda, maravilhosa, trabalha com pessoas incríveis, inspiradoras e consegue promover um bem-estar em tudo aquilo que você toca, né? Você consegue promover uma evolução em tudo aquilo que você toca. Eu acho isso muito, muito bonito. Parabéns, cara. Parabéns. Obrigado, meu querido. Muito obrigado. Muito grato pelas suas palavras, pela Obrigado sua energia. você. Valeu mesmo, tá?